Olá! No programa Cotrijuc no Campo deste sábado, 10 de julho, falamos sobre os cuidados iniciais nas lavouras de trigo. A cultura do trigo desempenha um papel importante no cenário nacional, estando presente na alimentação de muitos brasileiros. Contudo, para alcançar altas produtividades, é preciso estar atento a todas as etapas do processo produtivo, entre elas os cuidados iniciais nas lavouras de trigo. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, conversamos com o engenheiro agrônomo e coordenador da área experimental da Cotrijuc, Felipe Miquelon. Bom dia, Felipe, bem-vindo ao programa Cotrijuc no Campo e obrigada por conversar conosco. Bom dia, Luziana, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar conversando contigo aí mais uma vez no programa Cotrijuc no Campo. Felipe, qual a situação aí da cultura do trigo na região de atuação da Cotrijuc nessa safra aí que se inicia? Bom, Luziana, a safra de trigo ela está se iniciando com um aumento de área, né? Então a gente tem um aumento aí superior a 15% da última safra na nossa região de atuação. Dados aí da Conab, estima-se que no Rio Grande do Sul seja uma das a maior área semeada, aliás, nos últimos 7 anos, então ela tem um aumento de área. Isso vem muito pela suba de preços, né? O produtor teve uma boa safra na safra passada, então quem semeou o ano passado vai semear de novo, já semeou, e atrelado a isso a gente tem bons preços, o que torna uma cultura atrativa, né, para que o produtor tenha uma renda aí no inverno e também consiga otimizar e corrigir seus solos, fazer uma adubação e ter uma cultura no campo. E quais os principais manejos iniciais na cultura do trigo? Bom, Luziano, então agora alguns já finalizaram a semeadura, alguns estão finalizando. Inicia então alguns cuidados, né? Um dos principais pontos nesse início é o manejo de plantas daninhas, né? Então a nossa região culturalmente ela tem um histórico de ter gado, então basicamente a maior parte das áreas tem ressemeadura natural de azevém. Azevém em trigo é planta daninha, né? Então esse manejo agora no início ele é muito necessário e se faz imprescindível que seja feito no início, porque depois não vai conseguir mais controlar. Também agora no início vão ser feitos então os manejos de adubação nitrogenada, né, e o uso de ureia. Depois inicia aí o processo de manejo de doenças. A gente sempre, 2 pontos, né, que a gente agora não tem muito como mexer, mas a gente busca sempre conversar com o produtor. Primeiro, o manejo de plantas daninhas ser bem feito na pré-semeadura, ou seja, implantar a cultura no limpo para que tenha um período mais longo até precisar controlar esse azevém. Como implantar essa cultura no limpo? Então, fazer uma dessecação bem feita, utilizar um herbicida pré-emergente, né? E também, para a questão das doenças, o tratamento de semente, né? Que é imprescindível. Ainda muitas vezes o produtor, vale a pena fazer, não vale a pena. Na safra passada a gente tem resultados que alguns tratamentos de semente chegaram a incrementar 5 sacos de trigo por hectare, né, entre ter e não ter. Então, isso era para ser feito no caso antes da semeadura. Agora, então, tomar cuidado para ver qual é o momento ideal, né, para eu estar entrando para fazer esse controle de planta daninha, fazer esse controle de doenças e fazer a aplicação correta aí dos fertilizantes nitrogenados, né. Felipe, com relação ao manejo de nitrogênio, quais os cuidados devem ser tomados? Bom, primeiro ponto é o momento, né, de aplicação. Então a gente, agora no perfilhamento aí, a gente costuma fazer a aplicação, né, de nitrogênio. A gente sempre estimula o produtor que faça em 2 aplicações, né, porque como o nitrogênio é um fertilizante muito volátil, tem muita perda de lixiviação, ou seja, se tiver um excesso de chuva vai perder no solo, né? Então a gente estimula o produtor que faça 2 aplicações, parcele, né, essa aplicação, para que tenha um melhor aproveitamento desse fertilizante, né? Um outro ponto que é importante é quanto à qualidade do produto, né? Então, qual fertilizante nitrogenado utilizar. Hoje a gente tem diversas fontes de nitrogênio.
Algumas delas mais comuns, como a ureia, tem também sulfato de amônio, tem nitrato, enfim. O mais comum é a ureia, então, mas mesmo dentro das ureias tem muita diferença entre produtos. Então a gente sempre estimula o produtor que utilize então uma ureia protegida, que tem diferentes produtos comerciais aí na cooperativa, comercializa alguns, enfim, então é um manejo interessante. O que a gente observou na safra passada? Essa ureia protegida aí, entregando um saco e meio a mais comparativo com uma ureia comum. Então ela se paga, é uma tecnologia um pouquinho mais cara, mas se paga. Entre a gente fazer uma única aplicação e fazer 2 aplicações também teve um incremento interessante na safra passada, aí, em torno de 2 sacos por hectare, o que já auxilia, né? Não envolve um custo tão grande, está entrando uma segunda vez, né, na lavoura, e tem um retorno aí muito bom com relação à produtividade. Felipe, ali no início a gente falou um pouquinho sobre as daninhas. Quanto ao manejo de plantas daninhas, quais os cuidados aí devem ser tomados? Bom, então o primeiro ponto que a gente traz, assim, a gente divide em 2 grupos de plantas daninhas, né? As folhas estreitas, com foco em aveia e azevém, e folhas largas, aí, buva, nabo, uma série de outras plantas daninhas. Olhando para a folha estreita, hoje a gente tem poucas alternativas para controle, né, em trigo. São 2 ou 3 produtos aí que estão no mercado. Não vem o caso a gente citar, os produtores conhecem, né, os produtos. Basicamente, o que a gente tem que prestar muita atenção? Estágio da planta daninha. O azevém, ele é uma planta daninha que se adapta muito fácil, né? Ele tem essa adaptabilidade, então se a gente deixar para fazer uma aplicação, quando esse azevém já tiver um perfil, nós vamos perder, vai ter sobras de manejo e daí nós não vamos conseguir mais controlar. Então a gente sempre busca que o produtor acompanhe de perto a lavoura, né? Avalie o estágio da planta daninha e quando o azevém tiver com 2 folhas ou até no máximo um perfil, fazer uma aplicação. Ou um outro ponto é com relação ao ambiente, né? Então o inverno, a gente tem muita umidade, tem pouca luminosidade, temperatura mais baixa. Então a gente sempre tentar fazer essas aplicações à tarde, aí buscando uma temperatura acima de 10 graus no mínimo. Luminosidade, então início da tarde, final da manhã, início da tarde, para ter uma luminosidade durante o dia, que vai auxiliar no controle desse azevém. Mais importante do que qual produto utilizar é o estágio da planta daninha. Então, alguns trabalhos que a gente conduziu na safra passada e está reconduzindo agora, a gente observa que se nós aplicarmos o herbicida com o azevém ainda pequeno, antes dele perfilhar, o controle é muito satisfatório. Com relação às plantas folhas largas, está muito mais relacionado também com o estágio do trigo. Nós temos algumas tecnologias, alguns produtos que podem ser utilizados em trigo, como por exemplo o 2,4-D. Qual que é o limitante do 2,4-D? Além das restrições que a gente tem hoje de aplicação por conta de causar danos em outras culturas, né? A gente tem também a restrição no trigo. O trigo precisa estar no perfilhamento pleno para a gente evitar que tenha fitotoxicidade, tenha retenção de espiga e tenha perdas de produtividade. Então ele é um produto muito técnico e precisa ter uma dose muito ajustada nessa aplicação. Outros produtos, a gente tem algumas coisas que são utilizadas, também são outros auxínicos, né? Mas todos eles têm esse mesmo cuidado para muito alinhada a dose com o momento de aplicação. Olhando para 2,4-D, aqui não só para trigo, mas em todas as aplicações de inverno agora. Temperatura tem que estar acima de 10 graus, né? Cuidado com misturas com outros herbicidas, né? Misturas com outros produtos, pode ter cristalização aí da cauda, enfim, então é sempre importante utilizar adjuvantes que facilitem a mistura, né, na cauda, e isso vale então não só para o trigo, mas para as dessecações e aplicações de herbicidas em outras culturas. Mas o manejo de folhas largas ele está muito limitado a esses herbicidas. A cultura do trigo ela é uma cultura sensível, então não é a gente na soja a gente aplica glifosato e está resolvido. O trigo é um pouco mais delicado, então tem que tomar esses cuidados. O momento que a planta é menos suscetível à fitotoxicidade, então é no perfilhamento pleno.
sempre que a gente for fazer uma aplicação de herbicida, coincide, né, o perfilhamento pleno aí, a aplicação de herbicida e a aplicação de fertilizante nitrogenado. Então o que a gente costuma fazer? Faz a aplicação do herbicida, se tiver porventura alguma fitotoxicidade, aguarda em torno de 7 a 10 dias e entra com a aplicação de fertilizante nitrogenado. Um outro ponto só que eu acabei não comentando do fertilizante nitrogenado, mas encaixa bem aqui, é a questão de umidade de solo. É importante a gente sempre fazer a nossa aplicação de fertilizante nitrogenado um dia antes de uma chuva ou o mais próximo possível de uma chuva, né? Antes da chuva. Bom. Felipe, e qual a expectativa aí com relação à produtividade dessa safra que se inicia? A expectativa é sempre muito boa, Luciana. A gente espera que tenhamos um inverno aí que seja favorável, né, à nossa cultura do trigo. Ela é uma cultura delicada. A gente espera que lá em setembro, outubro, a gente não tenha tanta chuva, né, que a gente consiga finalizar essa safra aí, mas a gente tem uma expectativa muito boa. Conversando também com o pessoal do comercial, a gente tem uma expectativa de preços bons, então isso favorece também, né? Então, se nós conseguirmos aí ter o clima nos ajudando e a gente conseguindo ter um bom preço, a gente vai rentabilizar essa cultura que é tão importante para o nosso estado. A gente observa que o nível tecnológico das lavouras tem aumentado, então as pessoas têm investido, né, com adubação boa, com manejo de doenças, manejo de plantas daninhas. Então tudo caminha para termos uma boa safra de trigo. Se confirmar os bons preços, então aí a gente vai comemorar ainda mais e esperamos ter uma área ainda maior aí na próxima safra. Perfeitamente, Felipe. Vale ressaltar também que todas essas dicas que você deu, os produtores podem estar entrando em contato com os técnicos, né, que a Cotrijuc dispõe. Perfeito, Luciana. Todas essas informações que a gente fala são baseadas então na nossa área experimental, trabalhos conduzidos junto com os técnicos nas lavouras, os nossos produtores também. Então, todas elas estão nas mãos dos nossos técnicos. E o produtor fica muito à vontade de conversar com o técnico, trocar uma ideia com ele, tirar as dúvidas, buscar essas informações, e a gente está totalmente à disposição aí para conversar e para auxiliar no que for necessário. Felipe, muito obrigada por conversar conosco e estar trazendo essas informações importantes aos nossos ouvintes, aos nossos cooperados, e a gente está sempre à disposição. Obrigado, Luciana, mais uma vez aí pela oportunidade de estar conversando com os produtores aí no programa Cotrijuc no Campo. Muito bem, conversamos com o engenheiro agrônomo e coordenador técnico da Cotrijuc, Felipe Miquelon.